Olá, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos hoje falar a respeito das frações de quantidade, tá? Nós vimos frações de gravura, né? Mas o que a gente usa no dia a dia, né? Pra gente são as frações de quantidade. Quando a gente diz que vai comer meio bolo, né? Que vai pegar meia penca de bananas, que vai cortar meia maçã, que vai fazer um quarto de xícara, né, de leite para que vai usar num bolo. Então é nessas situações que a gente vai usar as frações de quantidade. E aí a gente pode observar o seguinte. É igual aqui, ó. Aqui eu tenho um grupo de maçãs, né? Eu tenho um total aqui de 2, 4, 6, 8, 16 maçãs. E eu quero, né, saber dessas maçãs aqui, eu quero um quarto dessas 16 maçãs. Então eu já até coloquei aqui que a resposta é 4. Você pode perceber que se eu quero um quarto, lembra que a fração, quando a gente quer um quarto, o que a gente faz? A gente divide em 4 partes, não é isso? Então essas maçãs que eu tenho aqui, para que eu possa ter um quarto delas, eu vou ter que fazer essa mesma divisão. Eu vou dividir em 4 partes. Então, eu tenho uma parte aqui, correto? Outra parte aqui. 2 partes. Vou dividir em mais uma parte. E vou dividir em mais uma parte. Então, eu consegui no total aqui 4 maçãs em cada parte. Então, eu posso afirmar que um quarto de 16 é igual a 4 maçãs. Aqui eu tenho sorvetes, né? Eu tenho aqui 9 sorvetes. Vocês podem observar 3 grupos de 3, eu tenho 9 sorvetes. E eu vou querer, né, saber quanto que é um terço. Terço é dividir em 3 partes. Então, se eu vou fazer essa divisão em 3 partes, aqui já está até fácil, né? Já está até dividido. Então, se eu dividir isso aqui em 3 partes, eu vou ter uma parte, 2 partes, 3 partes. Então, cada parte tem o quê? 3 sorvetes. Então, um terço de 9 é igual a 3. Aqui eu tenho laranjas, né? Eu tenho um total aqui de 14 laranjas. Né? Vocês podem contar aí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 laranjas. E eu quero descobrir dessas laranjas o quê? 1 meio de 14. Essa é fácil, porque meio é o quê? Meio é o mesmo que eu dividir por 2, né? Então, se eu vou dividir 14 por 2, até a fila aqui já me ajuda, né? Eu tenho 7 laranjas nessa primeira fila, 7 laranjas na segunda. Então, eu vou conseguir quantos grupos de 7 aqui? Eu vou conseguir 2 grupos de 7 laranjas. Então, eu posso afirmar que metade de 14, ou 1 meio de 14, corresponde a 7. Aqui nesse caso eu tenho morangos, né? Eu tenho 5 morangos em cada fila, vezes 4 filas, eu tenho um total de 20 morangos. Desses 20 morangos, eu quero calcular um quinto, né? Eu já até coloquei a resposta aqui, 4. Por quê? Como que eu vou saber que é 4? Eu vou dividir 20 em quantas partes? Em 5. Né? Então, eu desenhei os morangos e vou dividir esses 20 morangos que eu tenho em 4 partes. Então, já está até aqui nas fileiras, né, que vai facilitar para mim fazer essa separação. Eu vou ter 1, eu vou ter 2, eu vou ter 3 e eu vou ter 4 grupos, correto? Então, se eu tenho 4 grupos de 5, então 1 quinto de 20 corresponde a 4. Então, agora, aqui eu vou calcular sem ter o desenho. Como você viu, é divisão. Então, se eu quero, aqui, ó, 1 terço de 15. 1 terço de 15 significa que eu vou dividir o 15 por 3, não é isso? Então, eu vou ter 5. Aqui, eu vou dividir 16 por 4. Então, eu tenho a resposta 4. E aqui? Eu tenho 1/8 de 24. Eu vou dividir o 24 por 8. Então, eu vou ter 3. Tá? Então, quando eu vou fazer e eu não tenho desenho, eu não quero desenhar, né? Para fazer isso, basta eu fazer a divisão do número inteiro que eu tenho pelo denominador da fração. Aqui, 1 quinto de 40. Esse 40 ele vai ser dividido em 5 partes, correto? Então, dividindo 40 por 5, eu vou ter 8. Aqui eu tenho 1 terço de 27, tá? Então, eu vou dividir 27 por 3.
Então, eu vou ter o quê? 27 dividido por 3 é igual a 9. 1/3 de 15. 1/4 de 16. Como que eu vou fazer esse cálculo? Divisão. O número que eu tenho dividido pelo denominador. Então, eu vou ter 15 dividido por 3, que é igual a 5. 1/4 de 16, eu vou dividir o 16 por 4. Então, 1/4 de 16 é igual a 4. Aqui eu tenho 1/8 de 24. Então, serão 24 para eu dividir por 8. 24, quando eu divido por 8, eu acho o resultado 3. Agora aqui, eu quero 1/5 de 40. Se eu quero 1/5 de 40, eu vou dividir 40 por 5. 40 dividido por 5, eu encontro o resultado 8. 1/3 de 27. Lembra que é bem semelhante ao que a gente já fez lá atrás, tá? É um repeteco. 27 dividido por 3 é igual a 9. Agora aqui, eu quero 1/4 da hora. Aí você me diz assim, uai, mas não tem número? Tem sim, porque eu sei que uma hora tem 60 minutos, certo? Então, se uma hora tem 60 minutos, o que eu vou dividir por 4 para achar 1/4? É o 60. 60 dividido por 4, eu tenho 15 minutos, corresponde a 1/4 de hora. Se você pegar o relógio e dividir ele em 4 partes iguais, você vai encontrar exatamente isso. Então, olha, com 1 litro de água, a Joana faz 25 geladinhos. Quantos geladinhos que ela vai fazer com 1/5 do litro? Então, eu sei que dá 25 com o total. Se eu quero 1/5, basta que eu faça o quê? 25 dividido por 5, que vai ser igual a 5. Então, ela vai fazer 5 geladinhos. Aqui eu tenho, com 1 metro de tecido, uma costureira faz 18 roupas para bonecas. Com 1/3 do tecido, quantas roupas iguais que ela vai fazer? Então, vamos lá. Aí eu tenho as propostas de resposta aqui, ó. 3 roupas, 4 roupas, 5 roupas, 6 roupas. 18 é o total, eu quero 1/3. Então, o que eu vou fazer aqui? Divisão. 18 eu vou dividir por 3. Então, nesse caso, quando eu fizer 18 dividido por 3, eu tenho 6. Não é isso? Então, se eu tenho 6, eu já sei qual que é a resposta, né? A resposta que eu tenho é essa daqui, né? Eu tenho a resposta de 6 roupas para bonecas aqui, para eu poder, né? Essa é a resposta certa. Aqui, a Joana recebeu uma encomenda de 270 doces para fazer. Ela já fez 1/3. Quantos doces que ainda faltam? Então, vamos lá. 1/3. 1/3 é dividir por 3. Não se esqueçam, tá? Dividir sempre por esse número aqui, ó. 3. Eu vou dividir por 3, que é o denominador. 270 dividido por 3, quem que já calculou aí já sabe. Vai dar 90, porque 27 por 3 são 9. Então, se eu já sei que 1/3 é 90, 1/3 foi o quê? O que ela já fez. Eu quero saber quanto ainda falta. Essa expressão, quanto ainda falta, me indica que eu tenho que fazer uma subtração. Então, 270 é menos 90 aqui, tá, gente? Ó, ficou um errinho aqui. Aqui é menos 90, tá? Então, 270 menos 90, eu vou ter 180. Então, a resposta é o quê? Faltam 180 doces para ela fazer, correto? Então, tchau, né? Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês.